somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Não espere que a tua carne te dê vitória, porque ela não está posta para isso. Gálatas 5:17. Sabe disso. E uma das piores coisas que a nossa carne faz é fazer a gente viver endividado. Uma pessoa que vive endividada é uma pessoa que está vivendo um momento de infelicidade. Eu não quero chamar uma pessoa endividada de uma pessoa infeliz, porque isso seria um estado eterno. Eu quero dizer que uma pessoa endividada é uma pessoa que está vivendo um momento de infelicidade. Por algum motivo essa pessoa se descateou, se descontrolou com o cartão, com o cheque, com o limite do cheque especial, com o dinheiro do banco, com o dinheiro que estava reservado para pagar as contas em casa, e depois para recuperar isso ficou um pouco mais difícil, ou você teria um vício na tua carne que fez você gastar o dinheiro que você não tinha, e depois você não conseguiu sair dele, porque o sistema bancário está feito para roubar você, Você deve um tanto hoje, daqui para 3 meses você está devendo o dobro, brincando, porque esse sistema está feito para escravizar, assim como o sistema farmacêutico está feito para escravizar. As pessoas nos primeiros dias dos meses, principalmente os aposentados, lamentavelmente, eles vão às farmácias fazer mercado, e já não usa mais a cestinha. A farmácia agora tem um carrinho, em que as pessoas vão passando e vão jogando lá dentro. 50 Tilenol, 400 para depressão, 500 para aquele negócio do colesterol, e o outro para pressão alta e tal. Por quê? Porque o sistema médico também está programado para te escravizar. Porque o médico, quando te receita, ele diz uso contínuo. Quando ele passa assim Vastatina ou qualquer outra ina para você, ele sempre põe lá embaixo, uso contínuo. A partir daquele momento, ele acabou de fidelizar você por ignorância tua, por desconhecimento teu, fidelizou você a um laboratório químico. E esse laboratório químico está programado para prosperar e prosperar e prosperar. Eles vão aos países mais pobres, pegam as pessoas mais pobres e mais ignorantes e testam nelas os seus medicamentos que vendem hoje aqui nas farmácias da nossa cidade do Rio de Janeiro. É um sistema. Não foi um sistema planejado desde antes. Na medida do decorrer do seu caminho, eles descobriram uma maneira de se perpetuar na prosperidade mentirosa deles, nesse sistema todo. Então, o sistema do supermercado também. Você hoje em dia desempacota mais do que descasca, quando deveria ser o contrário, porque se o nosso corpo é natural, as coisas que estão no chão estão aqui no nosso corpo, nós deveríamos nos alimentar com coisas que têm casca e não com coisas que têm pacote. Então as pessoas dizem que Cristo levou sobre si as enfermidades, mas daqui a pouco vamos no supermercado comprar coisas que têm componentes que o nosso corpo não conhece como alimento. Como, por exemplo, os conservantes que estão nos pacotes. Todos os pacotes estão envenenados com conservante. O conservante é uma coisa que está ali para conservar. Aquele leite, tiraram da teta da vaca faz muito tempo. Quem sabe faz mais de 1 ano, aquele leite que está dentro daquela caixa que você compra. Por que ele não estraga? Porque ele está envenenado com conservante. Ele está envenenado com algo para disfarçar o cheiro, porque senão o cheiro de podre seria grandíssimo.
Então você vai ali, compra e adoece. E depois vai na farmácia, ou melhor, primeiro vai no médico, aí o médico uso contínuo, aí vai na farmácia, e isso vira uma ciranda. Assim é o vício do dinheiro, assim é o vício do jogo. E aí as pessoas sem horizonte, as pessoas que estão com o véu posto, elas não conseguem ver que há um mundo fora deste mundo. Por isso é que diz a palavra que nós não somos deste mundo. Não podemos nos conformar com este mundo, temos que mudar a nossa vida através da mudança da nossa mente. E a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra simples, você já recebe em teu espírito, mas é uma palavra tão poderosa na tua vida, que eu tenho certeza que, como minha irmã disse, como a Kátia disse, a gente vem aqui para pegar força, pegar ânimo, para encarar isso tudo que está aí, né? Então, o tema hoje se chama: o que é uma nota promissória? Vai aparecer já já. Grato pela ajuda da Cléia. Um aplauso a Cléia ali. Obrigado, Cléia. Ó, quando demorar, fica tranquila, porque aqui nós também não entendemos nada de computador. Aqui nós sabemos mais ou menos. Então vai tranquila, com calma, que você vai conseguir. Qualquer coisa a gente ajuda. Está aí a Leia, está aí outro irmão, outra irmã, tá? Aqui tudo está bem. O que é uma nota promissória? Será que alguém aqui sabe responder o que é uma nota promissória? Pois eu fui buscar essa informação. A nota promissória é um título cambiário, né? Um título que tem valor, em que o emitente, quem emite aquela nota, assume a obrigação direta e principal de pagar o valor integral que consta naquele documento. Ou seja, a nota promissória é um documento. E o titular da nota pode executá-la a seu tempo, claro, ela tem um período, pode executá-la contra você, contra o emitente, não você, contra o emitente. Eu espero que você nunca se meta nisso, mas pode penhorar os bens daquela pessoa por causa de uma nota promissória. Então, estudando esse tema, fazendo esse rascunho, me recordei de um momento muito intenso em que eu vivi há vários anos atrás. Eu trabalhei no antigo BEG. Quantos conheceram aqui o antigo Banerje, que depois virou Itaú, né? Trabalhei ali por muitos anos, aproximadamente 15 anos, 16 anos. Antes eu trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo. Comecei a trabalhar em banco em 1975. A minha esposa nasceu em 1977. Ou seja, por aí você vê desde quanto tempo eu trabalho, né? Há muito tempo. Comecei a trabalhar com 16 anos. Larguei a história de jogar futebol lá no Campo Grande, onde eu tinha passado no treino, para ir trabalhar porque precisava ganhar dinheiro, porque eu precisava pagar minhas coisas. Trabalhando nesse banco com aquele afinco do tema passado que você ouviu acerca da dedicação com o nosso trabalho, eu fui sendo promovido e cheguei ali ao posto de gerente administrativo na agência Avenida Chile, 170.8. Endereço, Avenida Chile, número 100, no primeiro andar subsolo do prédio do BNDES, que é aquele prédio grande de preto, de vidro negro, que fica em frente ao prédio da Petrobras ali no centro do Rio de Janeiro. Trabalhei ali naquele edifício do BNDES. Nós inauguramos essa agência do Banerje quando inaugurou aquele edifício do BNDES naquele tempo. Na agência havia em torno de 48 funcionários, mais ou menos. E eu estava ocupando naquela ocasião o posto de gerente administrativo. Era um gerente interno. Um dia eu recebi a visita de uma pessoa que se identificou como funcionário do Jockey Club, lá na Gávea, ali pertinho da casa do Mavi, né, de sua família, onde tem as corridas dos cavalinhos, o Jockey Club brasileiro. E aquele senhor se apresentou dizendo que queria falar com o gerente e responsável naquela época, e tinha um assunto para tratar. Eu
Atendi, servi um café, uma água para aquele abençoado, muito bem vestido, muito elegante, um senhor alto, forte, fornido. E o assunto é que ele queria que eu liberasse a ele o acesso a um determinado funcionário que nós tínhamos internamente ali. Então, naquela apresentação e naquela conversa, naquele cafezinho com aquele senhor que se apresentou como um funcionário do Jockey Club, eu fiquei sabendo naquele momento do vício que o funcionário nosso tinha em apostas em corridas de cavalo. O rapaz estava, eu estou aqui preservando seu nome por motivos óbvios, aquele homem estava ali para cobrar uma dívida de aposta. Bom, eu recebi aquele homem com muita atenção, ele era uma pessoa muito educado, tranquilo, voz pausada, mas ele era uma pessoa firme nas suas palavras e até hoje eu me lembro da mirada fria de seus olhos, a sua forma fria de olhar. Até hoje eu me lembro daquela expressão, né? Eu olhava para ele e via um homem muito bem vestido, mas eu sentia nele uma aparência ameaçadora. Essa é que é a verdade. E naquele momento, claro, eu não dei acesso ao funcionário. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu não permiti, eu cobri o abençoado nosso companheiro, porque eu não ia expô-lo a uma situação que algo me dizia que era demasiadamente perigosa. Ainda mais sendo aquilo que era, porque se você tem um pouco de conhecimento da vida, você sabe o que é um cobrador de promissória. Então eu não autorizei a ele conversar. Ele foi embora. Muito bem, muito obrigado, agradeço pelo cafezinho, me olhou firme nos olhos, apertou minhas mãos, se despediu e saiu. Alguns dias depois, o homem regressou. Aí regressou à minha mesa e dessa vez veio acompanhado de um outro senhor, também muito bem vestido, bem acompanhado, elegante. Lhes atendi da mesma maneira, peguei mais uma cadeira, servi mais um cafezinho, mais uma água, mais um bom papo. E aquele segundo homem, de maneira muito discreta, mas muito firme também, me deixou ver discretamente que tinha um documento, me apresentou uma certificação da OAB, era advogado, e me deixou ver por entre a sua cintura, o seu paletó, que estava portando uma pistola, também, ali. E eu vi aquilo e me disse de maneira firme, sem vacilar. Parecia pessoas que estavam acostumadas a tratar com aquele tipo de assunto. Eu não sei se você já foi negociar uma dívida com um gerente de banco. Que constrangimento. E como é que ele fala tão à vontade, tão firme? Eu não sei se você já deveu a um agiota. Eu não sei se você já empenhou teu salário num empréstimo consignado no banco. Eu não sei se você já teve que passar por um constrangimento desse. Aquelas pessoas que a gente chama carinhosamente de verdugos, chamava, né? Agora nem se usa isso mais. São os cobradores. Hoje substituíram pelo telemarketing, que muita gente até desliga o telefone, que já não tem desculpa para dar. Já fica com vergonha do vizinho, porque o vizinho está fazendo festa e talvez você não. Já fica com timidez em relação ao outro, que você vai passar mais um fim de ano com a mesma roupa, o mesmo réveillon com a mesma calça, sapato, saia. E as roupas de baixo, essas nem se diga, porque essas não se veem muito, né? Não aparecem muito. Então, esse homem, voltando lá ao banco, senhor gerente, senhor Pedro Kelly, muito obrigado pela sua atenção, mas vamos direto ao assunto. O seu funcionário tem costume de apostar em corrida de cavalo, lá no Jockey. E atualmente ele tem tido muito pouca sorte.
De maneira que ele está devendo a gente muito dinheiro. E aqui nós trouxemos esta nota promissória assinada por ele. E nós viemos cobrá-la. E fez exatamente esse silêncio que eu acabei de fazer. Ou seja, toquei a bola para você. Agora é contigo. O que você vai falar para mim? E aí, o que você falaria no meu lugar? Caramba, que assunto, isso aí é um assunto... A gente está aqui no banco para receber conta, coisa de cheque, sei lá, mas num assunto assim, isso é um assunto tão tremendo. Então, dessa vez, eu já não tive como continuar cobrindo o nosso amado irmão abençoado, companheiro ali. Pedi em meu nome àqueles senhores mais uns diazinhos que eu iria procurá-los, e imediatamente eu fui procurar a diretoria do banco. Contei o que estava acontecendo, porque o que eu queria era encontrar uma forma de ajudar. Como é que a gente pode ajudar este abençoado? Porque ele está com dificuldades, problemas. É um vício, assim como o vício de beber Coca-Cola, para não falar em outros vícios que não sejam vício de crente, porque o crente é engraçado, né? Ele acha que vício é só fumar cigarro, cheirar cocaína. Mas ele come desgraçadamente, está viciado no açúcar, na comida, mas ele não admite, ele acha que vício. Fala mal dos outros pra caramba, mas vício é só o outro. Só o outro. Só aquele, aquela. E ele mesmo não. E o nosso amado irmão lá estava viciado. E aqueles que porventura aqui já passaram por um vício de jogo sabem como é que é isso. As nossas senhorinhas mais velhas, algumas, né, têm o vício de ir para o bingo de tarde. Jogar bingo. Então, a melhor maneira que me ocorreu foi buscar o departamento jurídico do banco para buscar como apoiá-lo juridicamente, porque a partir do momento que aquilo foi uma ameaça velada, mas foi educada, mas foi uma ameaça forte, mas foi uma ameaça, me senti ameaçado. E se o irmão lá soubesse desse momento, eu não sei o que ele teria feito nas calças, por essa ameaça de um homem com uma pistola na cintura e uma promissória assinada por ele para cobrar ali. Eu fui no departamento jurídico. Então, depois de algumas reuniões no departamento jurídico, na diretoria e na gerência titular da agência, o que se chegou o que se chegou para resolver, a solução que se chegou para resolver essa situação, a melhor forma, né, foi uma definição. Primeiro, não haverá maneira de escapar desta cobrança. Pronto. Isso tem que se conscientizar. Você está devendo, e quem está devendo tem que pagar. Ok. Então, como é que a gente pode ajudar o nosso companheiro de trabalho? Bom, nós vamos buscar um acordo com os credores e vamos entrar por aqui como uma forma de administradores, não fiadores, porque não seria o caso, mas administradores do pagamento dessa dívida, até quitar essa nota promissória e resgatá-la aí. Fizemos um levantamento no salário dele, agora já veio uma coisa por cima, já não foi através dele, teve que ser assim, né? Imputado, né? Um levantamento em seu salário. Depois de algumas reuniões, nós conseguimos com a diretoria uma autorização especial para liberar uma quantia suficiente para quitar aquela nota promissória. É um empréstimo muito especial, já que o valor era muito alto. Vocês não têm ideia do que uma dívida de jogo pode fazer com as finanças de uma pessoa. Mas ele tinha que fazer uma promessa para a gente. Qual era a promessa? Nunca mais vou apostar no jogo da corrida dos cavalinhos. Você acredita em promessa de viciado? Você acredita em promessa de ex-bêbado? Você acredita em promessa do cara que era viciado em drogas? Eu sou ex-viciado no crack. Deixa ele pertinho do crack para você ver se aquilo não vai tentar ele de novo. Tem que ter algo mais aí. Ah, muito bem. Bom, ninguém poderia garantir, apesar da promessa dele, porque quando ele soube
dureza da cobrança. Quando ele soube da contundência dos cobradores, ele medrou, ele sentiu medo, ele tremeu. Agora ele estava sentindo que, caramba, a coisa está pior do que eu estava pensando. Então, ele assumiu que não jogaria. Prometo que não vou mais jogar, não vou mais lá. Então, de maneira que se ele voltasse a apostar, eu não sei o que aconteceria, de verdade. Pensando nisso, o que seria ideal? O ideal seria que a promissória dele fosse paga e resgatada de forma que ele, apesar dos seus erros, apesar de suas falhas e de seus vícios, os cobradores não tivessem mais acesso àquela vida. Porque se os cobradores tivessem acesso àquela vida, certamente iriam cobrar até a morte. Porque ele iria se endividar novamente. Porque a carne para nada. Então, como isso é impossível de se fazer, né, nesse caso, só haveria uma solução. Pensando bem nisso aqui, se esse pagamento fosse eterno. Colossenses capítulo 2. Nós estávamos endividados na incircuncisão da nossa carne. Então, ele nos deu vida, pagando a promissória, quando perdoou todos os pecados. Então se coloque agora na condição de devedor, sendo assustado, acusado, acossado, cobrado e perseguido por um acusador. Você sabe de quem eu estou falando. Quem é o acusador nesse caso já não é o agiota. Quem foi o acusador foi o diabo, né? Te acusando, apontando, dizendo ali. E aí vem uma diretoria superior a você e paga a dívida dessa nota promissória no teu lugar e te livra daquela dívida, agora não mais como aquela da historinha do banco que eu acabei de contar. Ele te livrou dessa dívida para sempre. Olha ali, vos deu vida juntamente com ele quando perdoou todos os pecados. Quer dizer que quando é que ele me deu vida? Juntamente com ele quando perdoou os pecados. Quando ele perdoou os pecados? Quando ele foi à cruz e ressuscita, ele perdoa os pecados. Aí ele vos deu vida. Por quê? Porque estávamos mortos, como diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus por causa da atitude de um. Aí vem um caso que você pode questionar juridicamente. No caso do meu companheiro do banco, ele assinou a promissória. Ele estava consciente da dívida. Muitas graças. No teu caso, você não assinou a promissória no Jardim do Éden. Seria injusto o verdugo ir te cobrar por uma coisa que você não assinou, diferente do meu colega de banco, que sim, era justo receber a visita do cobrador, porque ele assinou. Quantos estão me entendendo? Então, o verso 14 diz, fazendo isso o quê? Pagando o preço. Ele anulou a nota promissória, a lei de Moisés, a ata de decretos. Passe um X, sublinhe atas de decretos e escreva aí na tua Bíblia assim, as tábuas da lei. Porque é isso que Paulo está falando. O que acontece com Paulo é que ele tinha muita cultura e ele conhecia sinônimos. Então, ata de decretos, que era contra nós, é uma outra referência a tábuas da lei de Moisés. Ele está falando do mesmo assunto. E ele está dizendo que quando Cristo fez isso, ele anulou aquela nota promissória que existia. Sim, existia. Era justo que se cobrasse lá atrás de alguma maneira, apesar das pessoas não terem assinado aquela nota, porque ela existia. Adão, em nome de todo mundo, estragou tudo. Era justo que se pagasse um preço.
Quem iria pagar é que eu não sei, se eu estivesse vivendo naquela época. Hoje eu sei porque eu estou em outra época e me foi revelado quem pagou o preço. Aqui está. Fazendo isso, anulou a ata de decretos que havia contra nós, que nos era contrária. Contrária. Quando você assina uma nota promissória, esse documento é contrário a você. Ai de você se não pagar essa nota promissória. A lei de Moisés era contrária a nós. Por quê? Porque exigia sacrifício humano. E através do corpo você não pode agradar a Deus. Você vai agradar a Deus por um segundo, mas no segundo seguinte, certamente você vai cometer uma falha. Tem alguém aqui que comete falhas de vez em quando? Toda hora você comete falha. Você comete falha com o templo do Espírito Santo toda hora e nem se dá conta. Paulo diz assim: honrai a Deus no espírito e no corpo, os quais pertencem a Deus. O espírito pertencia a Ele desde o começo, porque foi Ele que criou, o único dono. O corpo pertence a Ele agora, porque na cruz Ele pagou um preço pelo corpo por causa de você que está dentro. Então você é duplamente filho, você é filho legítimo em espírito e é filho por adoção, porque a cruz, o pagamento feito na cruz foi um pagamento de paternidade adotada, porque essa carne é filha do diabo. Sim ou não? Quantos estão entendendo essa revelação? Por isso é que Paulo fala: somos adotados como filhos. Espera aí, eu sou adotado ou sou legítimo? Você é legítimo no espírito, mas na carne você não era. Lembra Mateus 13:44, o que diz? O homem ia andando, passou em frente a um terreno, viu que lá dentro tinha um tesouro, mas o terreno estava cheio de mato, cheio de impureza, cheio de sujeira, cheio de mau costume, cheio de más atitudes, cheio de vício. Esse terreno, ele foi, vendeu tudo que tinha, se esvaziou da sua glória, pagou um preço, comprou o terreno. Por causa do terreno em si ou por causa do tesouro? Porque Paulo diz que o tesouro está dentro de um vaso de barro. Então, quando ele pagou esse preço, aconteceu isso aqui. Ele anulou na mesma maneira, no mesmo momento, da mesma forma, o escrito de dívida que era contra nós. Na versão em português está escrito assim: escrito de dívida que era contra nós. Na tradução para o português da Bíblia Reina Valera 1960 diz: anulou os decretos que havia contra nós e que nos era contrária, tirando-a do meio e cravando-a aonde? Era como se nós pegássemos aquela promissória, rasgássemos ela no meio, colocássemos no quadro de aviso. Ó, abençoado, você está livre dos agiotas, dos credores, pode andar livremente na rua, porque aqui está o penhor da tua liberdade, foi cravado na cruz para sempre, acabou, você não deve mais nada. É isso que está escrito aí. Deus fez justiça, você já entendeu, era necessário ele fazer justiça. Por que ele tinha que fazer justiça? Porque não foi a gente que assinou aquilo lá. Alguém assinou no nosso lugar, representando nós, no melhor português atual. Se nós tivéssemos assinado, seria justo, mas nós não assinamos, né? Portanto, cobrar de nós algo que não assinamos seria injusto. É por isso que está escrito Romanos 1,17. Olha o que está escrito Romanos 1,17, Cleia. Ah, não, peraí. Isso que eu estou comentando com vocês se chama evangelho. Fale para quem está do teu lado aí. Isso que estamos ouvindo é evangelho puro. Purinho. Quando Cristo foi à cruz, rasgou o escrito de dívida, ao mesmo tempo, olha o que ele fez: despojou quem? Os principados e potestades, os verdugos, os demônios,
os acusadores, despojou, triunfou sobre eles publicamente. Só o sistema religioso que não entendeu o que é público. Triunfando sobre eles na cruz. Pronto. Quer dizer que é como se nós tivéssemos feito isso. Pagamos aquela promissória, despojamos a arma daquele cobrador, a carteira de advogado daquela pessoa, de funcionário credenciado a cobrar dívida daquela outra pessoa, e triunfamos sobre aquelas pessoas, e agora elas não têm mais argumento para cobrar dívida daquela pessoa ali, abençoada. Você recebe essa palavra? Então, isso é justiça de Deus. Agora sim, Senhor. Romanos 1,17. Porque é no Evangelho que a justiça de Deus se revela. Você quer conhecer a justiça de Deus? Você tem que ouvir Evangelho. A justiça de Deus é mostrada no Evangelho. A justiça de Deus é ensinada pelo apóstolo Paulo no Evangelho. Quando você quiser saber alguma coisa da justiça de Deus, leia de Romanos a Hebreus, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Uma vez que você esteja de posse da justiça de Deus na tua mente, você pode entrar no Apocalipse quantas vezes você quiser, que você vai até entender mais o Apocalipse, sem medo. Por quê? Porque a justiça de Deus, Jorge, que é revelada pelo Evangelho, já foi cravada aí na tua mente, porque ele disse que nesses dias ele inscreveria essas leis nos nossos corações, de maneira que a gente pode viver qualquer situação que seja, podemos entrar, visitar qualquer lugar que seja, podemos assistir qualquer canal religioso que seja, que aquilo não terá poder de contaminar a gente, porque a justiça de Deus que se revela no Evangelho está plasmada em nossos corações. É no Evangelho que a justiça de Deus se revela. Se alguém novo estiver nos assistindo pelo YouTube, por essa câmera, ou aqui, ou você for falar para alguém, certamente você vai ouvir a seguinte expressão: pastor, eu sou crente há 500 anos e nunca ouvi isso. A resposta é simples, meu irmão abençoado, minha irmã abençoada. É que o lugar onde você vai não te ensina o Evangelho. Simples. Se você não ouviu isso que você está ouvindo aqui hoje, é porque o lugar que você vai te ensina a cantar, te ensina dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, te ensina a se vestir mais assim ou menos assim, menos ensina o Evangelho. É isso que nós estamos aqui acusando. O sistema religioso não ensina o Evangelho. Porque se ensinasse o Evangelho, todo mundo se sentiria justificado e não condenado. Então, para terminar, vamos ler o verso mais maravilhoso de hoje, Romanos 5,18. Portanto, porque o Evangelho tem que concluir, né, Bruno? Se o Evangelho não concluir, fica pendente. Portanto é uma conclusão. Quando uma frase, uma redação, se eu for fazer para o Enem, quando for chegar na conclusão, portanto, como a condenação alcançou todos os homens, a condenação que alcançou todos os homens foi causada pela transgressão de um só, que assinou a promissória. Não seria justo alguém pagar 50% e você ter que pagar os outros 50%, como dizem por aí as assembleias cristãs dos crentes. Não, Jesus já pagou 50%, irmão, agora você tem que pagar os outros 50%. Isso vai contra o que está escrito na justiça de Deus. Portanto, como a condenação que alcançou todo mundo foi causada pela transgressão de um só, ora, o meu colega é viciado em jogo, vai lá, se endivida todo, assina uma promissória, e depois o cobrador chega no banco e diz assim: todos vocês 48 estão devendo porque ele foi lá e assinou. Isso é justo? Você aceitaria isso? Pasmem. É isso que o sistema religioso prega. Todo mundo
tem que aceitar a dívida que um cara só fez. Isso é, no mínimo, ridículo, para não usar uma outra palavra de mais baixo calão. Para não falar idiota, para não falar burro, para não falar essas coisas, é melhor a gente falar só ridículo. Diga ridículo. Porque quando a gente fala ridículo, a gente não está chamando ninguém de burro, idiota, ignorante. Não é verdade? Não devemos usar essas palavras para nos referir a nossos irmãos lá. Então falamos ridículo. É ridículo um sacerdote colocar você para confessar pecados. Igual eu vi no filme essa semana. Padre, eu pequei. Perdoa-me porque eu pequei. Por que você pecou? Porque eu estava com maus pensamentos com aquela pessoa e tal. Aí eu pequei, padre, sabe como é que é e tudo. Eu fiz uma coisa que minha mãe não sabia. Eu pequei, Senhor. Pô, eu sou irmão da Kátia e a Kátia é difícil de aturar e eu queria, sabe, puxa vida, tal, e não sei o quê. Padre, eu pequei. Por quê? Porque eu andei na marquise e assaltei a geladeira do meu vizinho. Existe coisa mais ridícula do que isso? Isso é para você, abençoado. Sabe por que você está rindo? Teu rosto me confirma que eu consegui transmitir para você a mensagem que tinha preparada para você por Deus hoje. E isso fez, nesses breves minutos, com que você saísse da mesmice que está aí fora e se colocasse numa posição que te permite até rir dessas coisas que você mesmo já fez. Existe coisa mais ridícula do que isso? Pastor, ora por mim. Por quê? Porque meu marido não olha nem para mim, pastor, mas passa uma mulher na rua, ele parece um ventilador, ele fica assim. E não olha para cima não, pastor, é para baixo mesmo. E não quer saber se eu estou do lado dele não, é deselegante, é assim o tempo todo. E eu sei o que ele está pensando, mas eu chego em casa, pastor, olha, eu economizei tanto, eu comprei uma roupa interior da Victoria's Secret e fiquei assim e tal. Ele nem me olhou, pastor, ora por mim, pastor. Não tem coisa mais ridícula do que isso, abençoado. Por quê? Porque aquela pessoa passa o ano inteiro fazendo coisas contra o seu próprio lar, seu próprio casamento, sua própria sensualidade, sua própria relação, tudo isso. E depois quer que o pastor resolva. O Luiz fica rindo. Pastor, ora por mim. Por quê? Que oração você quer? É que meu marido, eu casei, mas ele é de outra fé, ele é espírita, e aí... caramba, abençoado, eu não posso fazer nada por você. Eu poderia fazer se fosse antes do casamento, eu ia te instruir, mas agora eu não vou dizer para você separar. Depois esse homem vem atrás de mim com a pistola? Eu não. Por que você separou? O pastor mandou, eu não. Agora você comeu a carne, chupa o osso até o fim. Porque a palavra diz que julgo desigual é algo que não agrada muito. E você não procurou uma informação, ou melhor, você sabia, mas não se submeteu a ela. Agora, dane-se. Porque as pessoas têm costume de pensar que o sacerdote pode resolver tudo. É ou não é? Pastor, ora por mim, por quê? Porque eu estou todo endividado. Quem mandou você gastar aí tanto assim? Parece brincadeira, né? Mas é isso que acontece mesmo. Portanto, como essa dívida que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com essas coisas da nossa carne, a condenação no espírito a todo mundo foi causada por Adão, da mesma maneira, diga comigo, da mesma maneira que você não teve nada a ver, não foi lá, não assinou, da mesma maneira eu também não tive nada a ver, também não fui lá. A justificação de vida a todos os homens veio por um só, a saber, Jesus Cristo. Se eu cresce tanto nessa palavra profetizada e eu vivesse no velho pacto, eu estaria ansioso ou ansiosa para que Cristo chegasse para redimir minha vida. Mas como nós temos o beneplácito da parte de Deus, o benefício, a caridade, o amor, o favor, a misericórdia de ter nascido depois da sua ressurreição, nós já nascemos nessa terra com aquilo ali consumado. Tá bom para você ou não? Um aplauso ao nosso Deus então.
Pastor, o que você quer então? Eu quero que você me ajude a divulgar isso. Isso é lindo? Isso é lindo. Estava no barbeiro essa semana com meus príncipes e lá o barbeiro começou a falar umas coisas, aí pronto, me empresta uma caneta e um papel. Aí peguei uma folha assim, fiz uma linha do tempo, falei, aqui está Adão, aqui está o Sinai, aqui está o diabo, aqui está Romanos 3:23. Aqui está o Calvário, aqui está Jesus Cristo, aqui está a sua ressurreição e aqui está Romanos 3:24. E aqui está 2019. Você é Daniel, certo? Você é Daniel, está aqui junto comigo, Pedro Kelly. Pois é, entendeu? Me dá esse papel, porque em 5 minutos eu ouvi coisa que eu nunca ouvi a minha vida inteira. E olha que a minha mulher é crentona, eu também vou de vez em quando. Mas se as pessoas falassem assim, todo mundo entenderia. Por que aqui não tem 5.000 pessoas hoje? Eu não sei. Mas eu sei que essa palavra que eu usei meia hora para te falar vale muito mais do que os cultos das assembleias que tem por aí e dos grandes preletores que cobram 50 mil por uma ministração. Pastor, quanto você cobra para... Por aí é assim. Para dar o que para o povo? Condenação, juízo e talvez um ar-condicionado e uma poltrona que para nós até cairia bem, né? E vamos ter, desde que o nosso princípio de prosperidade seja respeitado. Você recebe a palavra? Então vamos ficar de pé para a gente passar para um outro momento. Um aplauso, isso aí. Diga para quem está do teu lado aí, a tua dívida foi paga. Diante de Deus você está com SPC e Serasa limpo. Ô Senhor. Tem irmãos aí que levantaram a mão assim, eu recebo essa palavra. E eu também recebo essa palavra. Porque é o propósito de Deus na nossa vida que a gente viva uma vida de abundância. Né? Isso, Andressa. Glória a Deus pela tua vida. Bom, agora é o momento de semear. Momento de você ouvir um princípio. Porque as coisas de Deus têm princípio, meio e fim. E aqui nós vamos tratar do princípio de prosperidade. Você já é rico. Eu não estou falando com pobre. Eu não estou olhando para a tua roupa, nem para a tua condição social, nem você olhe para a minha. Porque nós não somos pobres. Ele se fez pobre para tornar-nos enriquecidos. E a maior riqueza que a gente pode ter é essa informação na nossa mente, Júlio. Essa informação que te curou. Essa informação que fez na tua vida essa transformação poderosa. Você que estava lá nas assembleias, que ia se batizar até o dia que você ouviu uma onda de programa de rádio, não aguentou mais, veio assistir com a gente, deixou o batismo nas águas de lado e aderiu ao verdadeiro batismo cristão. Um aplauso para você, eu te aplaudo por essa ousadia, Júlio. Então, quando você for semear, lembre-se da justiça de Deus a teu favor. Se você devesse uma promissória como aquela do meu colega, de muito, muito dinheiro, e chegasse alguém e pagasse essa dívida para você, eu tenho certeza que você, pelo menos de vez em quando, daria um telefonema para aquela pessoa. Criaria um relacionamento de amor, de amizade, de respeito com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa te salvou de uma fogueira, te salvou de uma cobrança, te salvou de morte, quem sabe, te salvou de te fazerem mal. E agora você pegou por aquela pessoa um sentimento que só pode haver no teu coração, chamado gratidão. Esse era o sentimento que Abraão tinha, pastora, quando voltou da guerra com os reis e encontrou Melquisedeque. Abraão estava tão grato por tanto benefício que Deus havia feito em sua vida, que ele resolveu, como gratidão. Melquisedeque não pediu, não exigiu e nem estipulou. Ele sabia que Abraão seria chamado depois do nosso pai na fé, lhe deu o dízimo de tudo. Muita gente tem problema com a palavra dízimo, dificuldade com essa palavra dízimo. Entenda como você quiser, eu entendo como dízimo e creio nele. Se alguém está nos ouvindo e não crê assim, eu respeito você.
da maneira que você crê. O que eu estou falando aqui, eu não quero me prender a uma palavra, eu quero ir muito além disso. Eu estou falando de um princípio que manifesta prosperidade na tua vida. A minha irmã, quando estava naquele sufoco, a semente dela às vezes era R$2, R$5, R$1, sei lá, R$10 e centavo e não sei o que. Mas a fidelidade com aquilo que passava por suas mãos foi sempre patente ou latente, aparecia ali. Então, quando você for semear aqui, seja hoje, seja quando for, lembre-se antes disso da justiça de Deus a teu favor. Como é que você agradeceria isso? A Bíblia diz: honre o Senhor com teus bens e com as primícias das tuas rendas. Naquela época era com gado, com cebola, com batata, era com mantimentos, caroço de milho, caroço de feijão e tal. Hoje eu queria te pedir um favor: se você for semear aqui, não traga uma vaca aqui, vai ficar esquisito para mim pagar o aluguel do coisa para o seu Carlinho. Eu vim aqui com uma vaca porque é o que a gente recebeu para lhe pagar, porque a Bíblia fala que no Velho Testamento as pessoas semeavam com vaca. Que ridículo, né, eu ter que falar isso. 2 Coríntios 9:7 diz, contribua, diga, eu quero contribuir. Diga assim, eu quero contribuir, por gratidão. Mas contribua conforme você entendeu em teu coração. Eu não posso limitar a 10%, 20%, 5%, porque quem sabe o teu coração é muito maior do que isso e você quer contribuir, Sandra, com milhares por cento. Então eu não vou me prender aqui a uma palavra de porcentagem. Eu não. Eu vou me prender ao que está escrito aqui. Contribua conforme você entendeu em seu coração. Não com tristeza. Nunca semeie aqui com tristeza. É melhor não semear. Para você. Mais excelente seria semear sempre com alegria. Não com tristeza, nem por necessidade. Substitua a necessidade por obrigação. Aqui você não é obrigado a semear. Algumas pessoas perguntam: vocês cobram dízimo? E às vezes eu fico treinando no carro, ou sozinho, na rua, sei lá. O que eu vou responder para alguém que me perguntar uma pergunta assim? Porque demanda? Né? Não por obrigação, por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. A oferta de Abel foi diferente da oferta de Caim. Os dois ofertaram. Mas a oferta mais excelente sempre vai nascer daquela pessoa que tem o coração no assunto. O coração de Caim não estava no assunto. Tanto é que depois ele matou Abel, né? Mas o coração de Abel sim. E eu creio que, como está em Gálatas 3:9, os abençoados são descendentes de Abraão. Quantos aqui são abençoados? E os descendentes de Abraão vêm a ser descendentes da fé de Abel. Você semeia com esse coração. A semente deve ser lançada assim. Com certeza vai trazer fruto a teu favor. A ideia é nunca semear por obrigação. Se bem que semear é uma obrigação. Entenda bem minhas palavras, né? Não por constrangimento. Eu me sinto obrigado lá no barbeiro a ministrar a palavra para uma pessoa que estava em desconhecimento. Eu sou obrigado a fazer isso. Por quê? Porque eu não aguento ficar sem fazer isso. Tomara que você não aguente ficar sem ser fiel. Algumas pessoas traem a fidelidade da semente. Semeiam um restinho, uma coisinha, algo. Isso não vai te trazer bom proveito. E uns dias mais na frente você vai ver que algo vai dar errado. Algumas pessoas não semeiam nunca. E aí um dia qualquer dão a semente. E no dia seguinte, cadê, Senhor? Já dei a semente. E aí, e agora? Tem que passar um tempo para você não colher o que não plantou, para que chegar o tempo daquela semente germinar e você começar a colher o que você começou a plantar. É assim que funciona, não se engane.
Quem fala ao contrário disso não está te falando a verdade. A ideia é semear por gratidão, assim como Abraão fez. E eu declaro o poder da cobertura angelical a teu favor. Neste momento, escute bem, nós estamos em 22 de dezembro de 2019. Neste momento, eu confesso na tua vida que você está livre de dívidas, que você está com teu nome recuperado diante do banco, que você está em prosperidade nos teus mantimentos na tua casa. Eu declaro que a tua empresa, o teu trabalho, a tua casa, a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus filhos, anda em abundância, em nome do Cristo ressuscitado, que é o dono da palavra que eu prego. Eu declaro que a tua vida está assim. Guarde bem esse dia. Se você tiver uma agenda, anote no teu telefone. O Pedro Kelly confessou que meu nome está resolvido. Eu confesso que você não tem enfermidade. Eu confesso que você se trata melhor. Eu confesso que você se respeita um pouco mais. Eu confesso que você caminha em triunfo todo o tempo. Eu confesso que as enfermidades não te alcancem. Eu confesso você livre de comprimidos. Eu confesso você livre de gastar dinheiro com médico. Eu confesso você livre de gastar com remédio na farmácia. Eu confesso você comprando melhores alimentos. Eu confesso você vivendo uma novidade de vida. Esse ano novo que vai entrar promete. E eu tenho certeza que nós entraremos numa nova etapa de glória. Você recebe essa palavra? Diga comigo: meu Senhor, eu te agradeço pelo pagamento da promissória que era contra mim e que eu não poderia pagar. Muito agradecido, Senhor. E agora eu vou semear em base a essa fé, crendo no poder do anjo que me ajuda. E eu verei com meus olhos o resultado concreto dessa palavra. Em nome de Jesus. Assim é. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.